Graça e paz, amados, possa abençoar a tua vida com uma palavra no nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que da mesma forma que falou meu coração, vai falar o teu coração também, tá? Vamos lá? Antes de nós falarmos, eu quero me apresentar, me chamo Pastor Tiago Matos, sou responsável por este canal, o canal Palavra de Esperança, e quero te agradecer por me receber no teu lar através deste vídeo. Se for da sua vontade, se inscreva e vem fazer parte da família Palavra de Esperança. Deixa o seu joinha caso o vídeo venha falar ao teu coração e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Às vezes eu fico pensando em certas situações que se repetem na nossa vida com a simples intenção de nos testar, de saber o quanto nós aprendemos com as primeiras situações que aconteceram. O Evangelho de Marcos vai trazer uma história muito interessante para a gente, que ela se repete. E eu fiquei pensando muito nessa questão, porque na primeira vez que aconteceu, a gente até entende que foi novidade. Muitas coisas estavam acontecendo ali porque Jesus estava cuidando dos discípulos ao ponto de ensiná-los de perto, né, situações que seriam importantes para eles no futuro, principalmente quando Cristo já não estivera com eles, pois subiria para a glória, né, no contexto bíblico assim. E aí, aonde eu fui levado? No Evangelho de Marcos, capítulo 6 e no capítulo 8, vai falar das multiplicação dos pães. Mas no capítulo 6 era algo novo. Estava começando a acontecer. Olha só como é que foi. A partir do versículo 35, narra assim a palavra. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então vamos lá, está tudo muito novo para os discípulos. Eles até tentam resolver a situação de uma forma muito rápida, né? Como que a gente vai alimentar essas pessoas? Vamos evitar muito trabalho. Manda todo mundo embora, Jesus. Mas o Senhor queria fazê-los aprender, sabe? E assim também é conosco, né? Existem situações na nossa vida que a gente quer buscar uma solução fácil, uma solução rápida, e prolonga um pouco, e às vezes perguntamos por que isso não se resolve logo, mas quando eu sou levado a esse cenário, eu entendo que certos processos na nossa vida acontecem de uma forma lenta para nos fazer aprender. Vocês concordam comigo? Então, eles tinham pressa para resolver aquilo logo, dispensando a multidão. Jesus falou que não. O que vocês têm aí? Tem informação aqui de que temos 5 pães, 2 peixes, então vamos lá atrás. Então vamos começar fazendo o seguinte: pega esse povo todo, manda todo mundo sentar na grama, separa grupos de 100, de 50, vamos organizar isso aqui. E depois que tudo é organizado, o Senhor começa a fazer um milagre acontecer naquele lugar. A palavra vai falar que foi tão farto que 5.000 homens foram alimentados, fora mulheres e crianças. Ainda sobraram 12 cestos. Tipo assim, foi um momento maravilhoso. De solução rápida, se torna em um aprendizado fantástico. Que olhando o que aconteceu, tentando mergulhar, percebemos que foi uma lição para toda a vida e qualquer outra situação, talvez em um cenário caótico, escasso, esses discípulos não tremeriam, não ficariam preocupados, porque depois do que vivenciaram, nada talvez os abalaria, né? E eu posso trazer para a gente algumas coisas acontecem na nossa vida que nós temos a sensação de que aprendemos. Nessa pedra eu não tropeço mais. Eu consegui resolver tão bem isso aqui que dificilmente vai acontecer de novo. Mas olha o que acontece no capítulo 8.
Versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Aqui Jesus já descarta logo a possibilidade de dispensar a multidão, ideia que eles deram na primeira multiplicação. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Olha só a preocupação ou questionamento deles. Eles tinham vivenciado um tempo atrás um cenário parecido e agora estão aqui se perguntando para o Senhor como se estivesse fazendo ele pensar direitinho no que estava fazendo. Como que nós vamos alimentar essa multidão? Como? Mas eles tinham feito isso outrora, não tão longe, num período tão distante como eles estavam vivendo agora. E olha como que a gente aprende. Na verdade, eles eram para poder tirar de letra esse cenário. Resolver com os pés nas costas, como diz o ditado. Mas cá estão eles, preocupados, sem saber o que fazer mais uma vez. E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Lembra que eu falei do número 7 lá no capítulo 6 de Marcos? 5 pães e 2 peixes. E esse número 7 fala muito sobre perfeição de Deus, descanso. No 7º dia o Senhor descansou. Eu já quero aproveitar esse momento aqui e incentivar você a continuar firme, descansando no Senhor, mesmo que o cenário seja de escassez, com difícil expectativa de mudança. Descansa no Senhor, descansa naquele que descansou no 7º dia, porque Ele vai prover primeiro cenários de experiências para você e eu crescermos. Depois Ele virá com a solução. Aleluia! E aí ele fala: ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Olha que coisa maravilhosa. Parece que o Senhor permite aquele cenário se repetir para saber se eles tinham aprendido com a primeira situação. E o Senhor comprovou, como você e eu também, que eles não aprenderam. Como você e eu, em determinadas situações, também não conseguimos aprender quando cenários se repetem. Isso aqui é muito rico, porque a gente percebe que algumas coisas ainda não mudaram na nossa vida, porque o Senhor quer nos fazer aprender, crescer, superar certas situações para que aquilo nunca mais venha nos ferir, nunca mais venha nos fazer tropeçar. Sabe, eu costumo dizer que nessa escada da vida, eu só vou trocar de degrau quando eu superar aquele degrau que eu estou no momento. Então, às vezes, nós queremos pular etapas. Queremos que coisas novas venham fazer parte da nossa vida. Mas, porém, entretanto, o que ainda estamos vivendo não superamos. Ainda são barreiras, ainda contaminam o nosso coração, ainda falta perdão, ainda falta aprender com certas dificuldades, sabe? Amadurecer em meio a situações complicadas. Por isso, mudanças só acontecem na nossa vida quando nós já estamos prontos para poder começar um novo ciclo. Então, no nome de Jesus, com a história desses discípulos e dessas 2 multiplicações, eu quero abençoar a tua vida no nome de Jesus. Sabe, esteja com o coração muito focado no Senhor. Quando situações
adversas surgirem na sua vida, olha para Ele primeiro, conversa com Ele primeiro. Fala, Senhor, o que o Senhor quer me fazer aprender em meio a essa situação toda? Porque Ele não vai te aprovar, sabe? Algumas provas na nossa vida precisam ser aprovadas, né? Algumas pessoas falam muito isso. O professor, quando ele vai aplicar uma prova, ele fica em silêncio. Mas antes da prova ser aplicada, o professor ensina a matéria. Então alguns cenários serão complicados fazendo parte do ensinamento. E a partir daí, o Senhor nos levará para um caminho onde precisamos aprender, para que quando formos provados, sejamos aprovados. Então eles, mais uma vez, tiveram uma chance de crescimento, de superação, de amadurecimento, mas foram reprovados. Mesmo assim, o Senhor não deixou de estar com eles, de prover, né? Mais cestos sobraram, como 12 na primeira vez, agora 4.000 homens foram alimentados. E aqui a gente consegue perceber o quanto o Senhor guarda aqui, ó. Comeram e se fartaram, versículo 8, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, 12 na primeira vez, 7 cestos agora na segunda. E em meio a todo aquele cenário complicado, o Senhor fez o milagre e os permitiu crescer. Aproveite as oportunidades. Não tente apressadamente pular as etapas na vida, mas aprenda nos detalhes, porque o Senhor sempre tem a intenção de nos fazer crescer. E crescendo, nós vamos ser bênção e ajudadores na vida de outras pessoas. Pois só assim seremos experimentados, teremos experiência para poder agregar na vida de outras pessoas. Amém? Quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Espero que tenha sido bênção e que fale muito ao teu coração e que você possa ser bênção na vida de muitos a partir de momentos complicados que vai gerar experiência e amadurecimento para você ter a tua história para contar. Amém? Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus. Graça e paz.